Olá, meus irmãos. O ano bíblico de hoje, nós vamos terminar o livro de Josué, capítulo 23 e 24. Ontem nós vimos ali sobre, no caso, Caleb conquistando a terra dos Anaquins. Falamos sobre as cidades de refúgio, muito importante, com a comparação com Jesus sendo o nosso refúgio. E também aqui um pequeno quase desentendimento entre os filhos de Israel aqui por causa de um altar que eles ergueram, que se pensava que era para adoração e na verdade era apenas um testemunho para dizer que eles jamais se apartariam do Senhor. E finalmente nós terminamos aqui com o capítulo 24, 23 e 24, quando Josué ele exorta o povo a observar a lei do Senhor. Ele reúne aqui o povo, irmãos, e começa a fazer aqui um traçado do que aconteceu com Israel, falando sobre a história do povo de Deus, e diz assim: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo o que está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Como foi dito anteriormente, irmãos, olha, nós estamos sempre sujeitos a cair, a errar, a nos esquecer das bondades de Deus, das misericórdias de Deus e nos voltar para a nossa própria natureza, que é uma natureza carnal, caída e que desconsidera o Senhor. A irmã White, ela diz aqui sobre esse capítulo que foi com interesse maior do que um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez ao redor do idoso chefe. Josué já estava aqui com a idade de 100 e poucos anos e disse aqui: vós já tendes visto, disse ele, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou a seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. Está dizendo aqui, irmãos, que é como nossa vida. Às vezes nós conquistamos coisas boas do Senhor e aí a gente para de crescer espiritualmente e deixa alguns amorreus, alguns fariseus, jebuseus e outros amalequitas ali naquele meio de nós, que pode ser um laço para a nossa vida. Ela diz aqui, irmã White, que Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito e seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado, diz aqui o Espírito de Profecia. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constitui o próprio fundamento do governo de Deus. Então, irmãos, aqui a lição que Josué traz para o povo, relembrando aqui tanto da história dos erros e acertos de Israel, como da lembrança de que devem seguir a lei do Senhor, é de grande importância para afastar os enganos de Satanás. Porque Satanás, ele coloca na nossa mente que Deus, ele não é um Deus de justiça. Muitas vezes ele coloca só aqui o amoroso atributo do Senhor, sem que a justiça seja colocada ali como algo importante também. É claro, a misericórdia do Senhor é tão grande, foi tão grande, que ele enviou o seu Filho amado. Mas ao mesmo tempo, a justiça em enviar Jesus foi muito grande para que nós perdamos a vida eterna em troca de uma capa babilônica, em troca da idolatria junto ao povo da terra, com os ídolos que existem nesse mundo. Aqui ainda o Espírito de Profecia fala que depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou em nome de Jeová a escolherem a quem serviam. Diz que o culto aos ídolos ainda era de certo ponto praticado secretamente e agora Josué se esforçou por levá-los à decisão que baniriam de Israel esse pecado. Então aqui, irmãos, no capítulo 24,
Josué traz aquela célebre frase que nós conhecemos sobre decisão a quem servir. Ele diz aqui, agora pois, capítulo 24, verso 14, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Então, irmãos, essa é a grande lição para nós aqui. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Irmãos, o que Josué falou para o povo naquela época, fala ao nosso coração também. Devemos servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alegria, não por força e nem por violência. Porque se assim o fizermos, estaremos vivendo uma vida em franca rebeldia ao Senhor, com a aparência de servi-lo como um professo cristão. Amados irmãos, escolhamos o caminho que Josué escolheu. Diga no seu coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Finalmente aqui, no final do capítulo 24, fala que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Goás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. E o verso 32 fala que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Então aqui termina o livro de Josué, apontando para a fidelidade deste homem, também mostrando aqui que a visão que José teve lá no Egito, né, o interesse, o desejo que José teve no Egito foi cumprido e seus ossos foram enterrados na terra de Canaã. Querido, e os ossos dos nossos antepassados que creram no Senhor? E os nossos próprios ossos, talvez, que podem descer à sepultura? Esses ossos vão ser ressuscitados para a eternidade? A escolha é minha, a escolha é sua, feita agora, enquanto estamos vivos. Feita como fez Josué. A história de Josué, irmãos, aqui revela uma fidelidade, um temor ao Senhor, uma fé na palavra de Deus que move montanhas. Josué, ele participou das alegrias e tristezas com o Senhor andando naquele deserto. Mas finalmente ele reconheceu quão bom é servir ao Senhor, apesar de tudo. Teve ali a presença do Senhor na sua vida, nas dificuldades e nas vitórias. Morreu ali com 110 anos, mas está aguardando na sepultura aquele grande dia quando o Senhor o ressuscitará e estará em plena lonsania da juventude. Amado, creia você também nisso. Espere no Senhor e Ele cuidará de ti. Que Deus te abençoe mais esse dia. Amanhã nós veremos aqui sobre o livro de Juízes e o que a palavra de Deus nos reserva. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.